o ministério acontecendo. E amém. O Gabriel já me apresentou, eu sou o Luiz, estou junto com ele caminhando à frente do Brave. E vamos nessa, vamos falar de Jesus. Projeta para mim, por favor, Jonas capítulo 1, versículo 1, por gentileza, na versão NVI, por favor. Amém. Eu vou até o verso 16. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara e dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você consegue ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele pense em nós e assim não morreremos. Então cada marinheiro disse ao seu companheiro: Vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram a sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso, perguntaram-lhe: Diga-nos quem é o responsável por essa calamidade. Qual a sua profissão, de onde você vem, qual a sua terra e a que povo pertence? Ele respondeu: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra firme. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, pois ele já lhes havia contado. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Peguem-me e joguem ao mar, respondeu, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Só até aí, não precisa até o 16 não é o suficiente. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar para que Deus possa derramar sobre nós uma palavra em cima desse texto de Jonas, que possamos entender. Hoje eu vou falar sobre propósito, e que possamos entender qual é o nosso propósito e como suprir e cada vez mais estar próximos de cumprir de fato o nosso propósito. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus eu oro que essa palavra, Senhor, seja uma semente plantada, Pai, em uma terra fértil. Pai, que esta palavra, Pai, mude corações, mude visões, Pai, transforme vidas. Pai, eu coloco na Tua presença, Senhor, a vida de cada um. Pai, cada um presente, Deus, que tirou esse tempo para estar aqui na presença do Senhor, Papai. Obrigado, Senhor, por esse culto, Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito e tudo que vais fazer. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode projetar, por favor, o tema da minha palavra, o tema da minha mensagem. O tema da minha mensagem é: Não fuja do seu propósito. Nesse texto nós vemos que Jonas recebeu uma ordem direta do Senhor. Ele tinha que ir até Nínive. Nínive era uma grande cidade da época e tinha que pregar contra ela. Então, e daí ele recebeu esse propósito e fugiu. Ele não quis cumprir o que Deus tinha dito para ele e fugiu, para não cumprir o que Deus tinha dito. E parando para pensar, que ideia, né? Fugir de Deus. Enfim, ele fugiu e daí ele foi até Jope, pegou um barco para poder fugir, para Tarsis. Beleza. O que eu quero deixar para vocês são 5 chaves para poder entender, para a gente deixar esse lance de propósito mais fácil. Vamos entender por partes como funciona um pouco do propósito que Deus tem para a gente. Projeta para mim, por favor, Jonas, versículo 1, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1, por favor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho... Não é esse. Pode passar para o próximo. Vá depressa à grande cidade de Nínive. Isso é Deus falando para Jonas. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até minha presença. Vamos entender o que aconteceu. Por que Jonas fugiu? Nínive era uma grande cidade
da época. E o que aconteceu de tão diferente para Jonas não querer ir? Naquela época, era comum Deus dar a ordem para pregar contra cidades, mas não de ir até a cidade. Deus mandou Jonas ir até Nínive. Nínive era uma cidade assíria, era fora do território do povo de Deus. Então Jonas, lá em Nínive, ele seria um estrangeiro. O que ele estaria? Ele estaria fora dessa zona de conforto. E esse é o primeiro que eu quero deixar para vocês, é que o seu propósito vai te fazer sair da sua zona de conforto. Você não tem como você cumprir o propósito que Deus tem para você, se você não se mover, se você não sair da sua zona de conforto. E essa é a primeira chave que eu quero deixar. Anota aí, você que está com o celular, não perde. Não tem como você cumprir o propósito de Deus se não sair da zona de conforto. Podemos ver que Pedro, trazer um exemplo, Pedro, quando Jesus andou sobre as águas, e Pedro falou que queria ir, andar sobre as águas junto com Jesus, Jesus disse para ele sair do barco. Esse é um verdadeiro exemplo de sair da zona de conforto. O que era a zona de conforto de Pedro? O barco, os pés dele firmados em uma terra, em algo. E para poder cumprir o que Deus tinha para ele teve que sair dessa zona de conforto. Então, a primeira coisa que eu quero deixar é isso. Sair dessa zona de conforto para você experimentar algo novo de Deus. E sair da zona de conforto entra também no tópico da fé. Porque quando você anda fora do palpável, quando você anda fora do que você sente, do que você consegue ver, entra no lado da fé. Então, caminhe por fé, caminhe fora dessa zona de conforto para cumprir o propósito que Deus tem para você. Também devemos entender, outra coisa que temos que fazer, Deus foi bem claro para Jonas, e nós temos que entender qual é o nosso propósito. Nós fomos criados à imagem e semelhança, e nosso propósito é expressar Jesus na terra. Então, podemos entender que o propósito que Deus tem para nós é caminhar como Ele caminhou, fazer o que Ele fez, e expressar Jesus por meio das nossas atitudes. Uma frase que eu gosto muito, que ela é um tanto quanto pesada: o seu propósito ele não custa caro, o seu propósito ele custa tudo. Então, quando você decide, de fato, entregar a sua vida, abrir mão de tudo que você tem, sair da sua zona de conforto e falar: Jesus, eu estou pronto para fazer o que o Senhor tem, ele vai te custar caro. O seu propósito vai te custar renúncia, vai te custar tempo, vai te custar energia. Você vai ter que gastar algo para cumprir o que Deus tem para você. Então, vai anotando. A gente tem que sair da zona de conforto para cumprir o que Deus tem. E esse propósito vai nos custar algo. Vai nos custar tudo. Vai nos custar o nosso eu. Vai nos custar o nosso orgulho. Custar tempo, custar amizades, custar... Para cumprir o propósito de Deus, você tem que estar pronto para abrir mão de tudo. O que nós vemos na nossa geração é uma falta de propósito. Falta de olhar para algo, olhar para uma situação e enxergar além dela. Porque é o seguinte, o pastor Samuel Davis estava ministrando aqui, ele disse algo muito interessante. 3 doenças que assolam a nossa geração: depressão, ansiedade e estresse. Creio que você já deve ter ouvido isso por aí. A depressão é um excesso de passado. A ansiedade é um excesso de futuro, de preocupação com algo que vai vir. E o estresse, o excesso de presente. Ele disse a seguinte frase que me impactou, eu anotei e não consigo esquecer. Samuel Davis: viva olhando para o passado, que você tropeçará no presente e certamente chegará caído ao futuro. Então, outro motivo pelo qual a gente deve enxergar o propósito que Deus tem para nós, é para que não nos distraiamos. Porque é muito fácil a gente se preocupar com coisas fúteis, nos preocupar com algo que é banal, visto do céu. Então, quando a gente entende que o nosso propósito é muito além do que a gente está passando, fica mais fácil viver. E isso tem faltado muito na nossa geração, por isso enfrentamos tantos problemas que eu citei: depressão, ansiedade, estresse, são exemplos. Quando nós vivemos preocupados com o nosso agora, com o nosso amanhã, e não focamos naquilo que Deus tem para nós, a gente acaba que enfrenta esses problemas. E é isso que tem assolado a nossa geração. Uma falta de propósito causa em nós problemas. Então, essa foi a terceira chave. Anota aí. Saiba por que você tem que ter um propósito. Você tem um propósito. Saiba que você tem um propósito e descanse.
Porque quem sabe o destino final não se incomoda com o balançar do barco. Jonas, como a gente leu, ele estava dormindo. Ele estava dormindo. O mundo acabando e ele estava dormindo. Então, quem sabe aonde vai parar, quem sabe o que tem que fazer, quem sabe quem ele é em Cristo, quem sabe o que Deus separou para ele, não se incomoda com o balançar do barco. Por mais que tudo esteja dando errado, ele consegue dormir, mesmo que involuntariamente. Tipo, Jonas não estava fazendo o que ele devia fazer, ele estava no lugar errado. Mas mesmo no lugar errado, Jonas sabia quem ele era e por isso dormiu. O mundo acabando, o barco, no texto diz que o barco tinha chance de se quebrar. Imagina tal tempestade a ponto de um barco se partir ao meio. E Jonas estava dormindo. Então, quando você sabe o seu destino final, você não se incomoda com o balançar do barco. Você sabe que você tem algo a mais. Você tem um futuro, você tem um fim. E muitas vezes vemos isso até com Jesus. Jesus, diversas vezes nós vemos que mesmo com a mesma situação, o mar se enfurecendo, os discípulos preocupados, e Jesus estava dormindo, porque ele sabia que o fim dele não era ali. Ele sabia que o propósito dele não era esse. O propósito de Jesus era salvar uma nação, salvar vidas, e ali não era o fim dele. Então, quando você sabe o seu propósito, mais uma chave para você anotar: quando você sabe o seu propósito, você não se incomoda com o meio. O meio não te assusta. Quando você sabe o seu fim, o meio é relevante. O meio é só um processo, o meio é só uma fase, o meio passa. E essa é outra coisa que eu queria deixar para vocês. Ainda falando sobre Jonas dormindo no barco, a falta de propósito nos deixa cego. Jonas dormindo e o mundo caindo. Isso nós cristãos, muitos cristãos, têm feito. O mundo cai, o mundo está acabando, o fim está chegando e a gente está dormindo. O mundo está precisando da gente. O mundo precisa de nós. O mundo precisa de pessoas que sabem qual é o seu propósito. O mundo precisa de pessoas que sabem para que foi chamado. Alguém aqui tem dúvida? Tem dúvida do para que está aqui? Por que está nessa terra? Alguém tem alguma dúvida? Alguém não sabe? Eu esperava que eu ia se manifestar, mas vou falar mesmo assim. Você está aqui para tirar a gente do inferno. A sua missão nessa terra não é ter um carro bom, não é ter uma casa boa, não, isso não é pecado, tá? Isso não é errado, é bom, tá? Prosperidade, Jesus, ok? É legal. Mas a sua missão nessa terra é roubar a gente do inferno. Tirar a gente do inferno e levar aos céus. Está aqui o seu propósito. Te entreguei. Está aqui. Se você que tinha dúvida, não tem mais. Você foi chamado para salvar vidas. Foi chamado para tirar a gente do inferno e levar para o céu. Então, voltando. O mundo está acabando. Quantas vezes a gente está vendo coisas que alguns anos atrás, algumas décadas atrás, era assustador, se tornando normal. Tem coisa que a gente vê que eu fico encabulado, eu falo, meu Deus, está acabando, que loucura, como que alguém pode olhar para isso e achar normal? Não é normal, o mundo está acabando, a gente vê por noticiário, a gente vê por shows, o quanto o satanismo tem sido presente no meio artístico. Eu posso citar vários exemplos aqui, de pessoas que, evidentemente, principalmente essas bandas estrangeiras, eu vi esses dias algo que eu fiquei encabulado. Teve um show de uma banda X, eu não vou lembrar o nome dela, que era um ritual satânico, transmitido ao vivo. Se isso não te assusta, querido, se isso não te deixa abismado, eu não sei o que... Está evidente que o mundo está acabando. A igreja tem perdido lugar. O mundo só entra onde a igreja não está. O mundo só tem poder em lugares que a igreja não está. E por que tem tanto lugar que o mundo está sendo tão influente? Porque nós não estamos. Porque nós estamos como Jonas, estamos dormindo. Você tem dormido enquanto o mundo tem acabado. Está no fim. Jesus está voltando, Maranata está batendo a porta, o noivo vem.
Por que a gente está perdendo tempo, preocupado com a nossa viagem para a Disney, com o nosso carro dos sonhos ou com o nosso emprego, sendo que isso é passageiro? Vai acabar! Vai acabar. Não tem motivo, não faz sentido a gente gastar os nossos dias preocupados com manter, com ter, sendo que o mundo está acabando e pessoas precisam de nós. Olha para o irmão do seu lado. Eu acho muito engraçado, porque quando eu estava embaixo, eu sempre nunca entendi. Olhar para o irmão do lado, chacoalhar e falar, mas é legal porque é uma dinâmica, eu acho divertido. Agora eu consigo entender o porquê disso. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, o mundo precisa de você. Você tem como missão salvar o mundo. Você tem como missão salvar o mundo. E é isso que nós fomos chamados, para salvar o mundo. Então, não se distraia. Não perca tempo. Jonas, quando foi fugir do propósito do Senhor, ele desceu a uma cidade chamada Jope. E o texto diz que ele pagou para embarcar no barco. E essa é mais uma chave, eu nem sei quantas chaves já foi, já perdi a conta. Eu tinha anotado 5, mas acho que foi mais de 5. Enfim, aleluia. Não se distraia. E quando você for fugir, vai ter um preço. Jonas, quando ele foi até Jope, ele teve que pagar para entrar na embarcação. E diversas vezes no texto aparece que Jonas desceu a Jope, de Jope ia descer para Tarsis, e descer. Quando você vai fugir de Deus, você tendencia a descer, eu vou repetir. Quando você vai tentar fugir do Senhor, você sempre vai descer. Nunca é para cima, nunca é para frente, nunca é para melhorar, você sempre vai regredir. Quando você foge de Deus, é só regresso. Só regresso. Fugir de Deus não vai te levar a um lugar melhor, nunca levou. Então, a gente vê que Jonas, ele teve um custo para poder fugir de Deus. E ele queria ir para Tarsis, porque na cabeça dele, Tarsis ficava a 4.000 km a sul da Espanha, da atual Espanha. Então, era bem longe de Nínive. Na cabeça de Jonas, ele ia conseguir estar longe o suficiente para Deus não encontrar. Então, além de ter um preço, ele vai te encontrar. Deus vai te encontrar. Você pode estar fugindo, você pode estar perdido, você pode estar escondido, falar, não quero. Ele vai te achar. Ele vai te achar. Porque não tem um lugar. Salmo 139 diz, pode projetar para mim, Salmo 139, versículo 7. Que independente onde você estiver, Deus vai te encontrar. E eu quero que a gente leia junto. Por favor, vamos todo mundo ler junto. Para onde poderia eu escapar? Do seu espírito. Vixe, vamos de novo. Para onde poderia eu escapar do seu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Próximo. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, também lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. O salmista Davi escreve que independente onde você esteja, seja no mais alto abismo ou no mais profundo mar, Deus vai te achar. Não sei se isso foi confortante, se isso foi assustador, mas Deus vai te encontrar. E você tem um propósito, você tem uma missão, e a sua missão é salvar vidas, e Ele vai te encontrar, porque Ele não faz nada errado. Antes de você nascer, Ele já tinha sonhado com você, Ele já tinha escrito a sua história. Então você não está aqui por acaso, você está aqui para entender que você foi escolhido, você foi chamado, e você tem uma missão. A partir de hoje, você entendeu que você tem uma missão, e a sua missão é salvar vidas. Meu tempo acho que já esgotou. Mas eu quero deixar mais uma chave, a última, eu prometo que é a última. Não tem como você se esconder para sempre. Agora que você entendeu que você tem um propósito, você entendeu que não adianta onde você estiver, Ele vai te achar. Você entendeu que a sua missão é salvar vidas. Você conseguiu entender que para fugir do Senhor você vai ter preço. Eu tive que ser muito breve na minha mensagem, mas eu queria ser mais... Enfim, a gente continua em outra oportunidade. Não tem como você se esconder para sempre. Lá em Jonas a gente vê
que ele foi escolhido por sorte. Deixa eu explicar. Na hora do barco lá, estava lá, tal, acontecendo a chuva toda, e daí eles se questionaram, por que está caindo? Vamos lançar na sorte e descobrir quem é que é o responsável por isso. E a sorte caiu sobre Jonas. Outra coisa que nós devemos entender sobre o nosso propósito é que não tem como a gente se esconder para sempre. Uma hora a conta vai chegar, uma hora você vai ter que prestar contas, porque quem aqui crê que Deus te deu dons? Todo mundo tem dom. Deus deu dons. E o nosso dom é único e exclusivamente para expressar Jesus na terra, para salvar vidas através do nosso dom. O meu dom é criatividade. Não que eu seja bom, mas eu gosto muito de fazer essas coisas assim, esses design, eu acho muito divertido, acho muito maneiro. E eu procuro sempre falar que o meu dom é para expressar Jesus. Se Ele me deu, esse dom é para Ele. Eu tenho que prestar contas do que eu sou, do que Ele me deu. Então, se Ele me deu um dom, eu preciso expressar Jesus pelo meu dom. E então, é isso que eu quero saber, é isso que eu quero te dizer. Não tem como você se esconder para sempre. Você tem dons, e a sua conta vai chegar. Ele vai perguntar, e aí? Por que você não fez? Por que você não falou de mim na sua faculdade? Por que você não falou de mim no seu trabalho? Eu te dei todas as oportunidades. Te dei tudo. Te dei tudo, te dei a vida. Eu morri por você e você não pôde falar de mim. Por que você não fez? E é isso, eu acho que eu encerro por aqui. Eu quero deixar mais uma frase que eu gosto muito. No reino de Deus não existe 007 e você não é cristão só aos domingos. Então, a gente tem uma missão. Que saiamos daqui com o entendimento que nós temos um propósito, nós temos uma missão, que é expressar Jesus por meio das nossas ações, por meio do nosso jeito, por meio da nossa fala, por meio do que nós fazemos, independente do que seja, nós devemos expressar Jesus por onde nós passarmos. E você agora sabe que o seu propósito é salvar vidas, tirar vidas do inferno e levá-las ao céu. E não se perca no seu propósito, não fuja do seu propósito, porque Deus vai te encontrar. Ele vai te pegar, Ele vai te achar e vai fazer você fazer, porque você foi chamado para isso, você custou algo para Deus, você custou caro para Deus, você custou o filho dele. Então, tem algo investido em você, tem um investimento de Deus em você, tem algo aí dentro que custou para Ele. O filho dele morreu por você. Jesus morreu por você. A frase do filme da Forja é bem isso. Como que eu não vou viver por alguém que morreu por mim? Ele morreu por você, morreu na cruz do Calvário, sofreu, apanhou. Por quê? Por que é tão difícil falar dele? Por que é tão difícil expressar Ele por onde você anda? Por que você vê alguém passando uma necessidade, você conhece a verdade e não fala? Você vê alguém mal, você não consegue, por que você não fala? Fala de Jesus, fala do caminho, o tempo está acabando, não perde tempo, para de fugir do seu propósito. O seu propósito é salvar vidas, para de perder tempo, para de perder tempo por causa de medo, por causa de vergonha. Você carrega uma verdade, você sabe do que você fala, você vive. Assim eu encerro, eu queria pedir, eu tenho que terminar, meu tempo já esgotou. Você que hoje entendeu que o seu propósito, qual é o seu propósito? Você hoje que conseguiu entender de fato que você tem uma missão, que você tem algo para poder fazer nessa terra muito mais relevante do que viajar, muito mais relevante do que ter algo importante. Fique de pé, vamos louvar ao Senhor, assim, para encerrar. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, por medo de não viver, mas tua glória me atraiu.
tua presença. Você pode levantar sua mão e dizer isso, vamos. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Aleluia, aleluia. Você que entendeu o seu propósito, você que entendeu que você tem um valor, você que entendeu que para que você deve gastar os seus dias, você que andava perdido, você que andava escondido, você que tentou fugir da presença do Senhor, hoje o Pai te convida para voltar. Hoje Deus tem um convite para você especial. Você não está aqui por acaso. Ei, querido, preste atenção. Você não está aqui por acaso. Você não veio aqui porque você estava entediado. Você não veio aqui porque você estava sem nada para fazer. É um sábado à noite, querido. Deus tem uma oportunidade para você. Você que sabe, que entendeu que onde é que você deve estar. Você que estava perdido, você que estava fugido. Ou você que quer receber uma oração para algo específico, que te convido para vir aqui na frente. Quero orar por você. Quero que você entenda qual é o seu propósito. Quero que você gaste a sua vida para cumprir o seu chamado, para cumprir o motivo pelo qual você foi chamado, pelo motivo que você foi compro. Vem aqui na frente. Vem receber do Senhor. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui só para gastar o seu tempo. Você não está aqui só para se divertir. Deus tem algo especial para você. Você que andava perdido, você que andava sozinho, você que tentou fugir, Deus te convida para voltar para casa. Deus te convida para você fazer o que Ele te chamou para fazer. Eu vou te convidar novamente, você que tem passado por isso, tem enfrentado isso, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Sempre, amém. Amém, amém. Queria agradecer mais uma vez a presença de cada um. Que Deus derrame sobre você nesse resto de semana e nessa próxima semana que vai se iniciar. E ainda em 2024 você cumpra o seu propósito, você cumpra o seu chamado. Em 2025 seja mais intenso. Que o Senhor faça na sua vida tudo o que Ele planejou, tudo o que Ele sonhou. Que 2025 seja o ano da sua vida. Seja o ano não da aceleração, mas seja o ano da direção. Porque você não vai correr sem direção, você vai correr para um propósito, você vai correr para um objetivo, que é salvar vidas. Você vai correr para onde você tem que correr, você vai fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Queria agradecer mais uma vez a presença de cada um. Que Jesus acompanhe vocês ao retorno das suas casas. Aproveitem esse final de sábado, esse final de ano. Que venham entender de fato para que foram chamados. E no final do culto nós estaremos ali de fora servindo espetinho, vendendo espetinho. Venha estar conosco em comunhão. Não perca esse momento de estar conosco. E muito obrigado pela presença de cada um.
é gratificante, é muito bom ver Jesus movendo o nosso meio, fazendo que nós possamos fazer o nome dele conhecido. Amém? Espero vocês amanhã no nosso culto, às 18 horas, com a presença do nosso pastor Ocimar. Amém? Muito obrigado, que Deus acompanhe vocês. Amém.